Retomo nessa tarde a reflexão em torno de um tema que tem a associação histórica e, muito embora talvez a questão principal seja de exame do próprio conteúdo filosófico associado ao fato histórico. E um tema que me parece oportuno é a questão do poder, do exercício do poder. E parto do pressuposto de que grande parte das pessoas que participam desse programa conheçam o credo utilizado pela Igreja Católica e que é o fundamento de toda a base teológica, porquanto é uma síntese de todo o pensamento teológico do cristão. Quando se usa a expressão credo ou creio em Deus Pai Todo-Poderoso, significa dizer que eu adiro à tese de que Deus é poderoso e eu creio nele. Há pouco estava comentando com uma garota especializada na área agrícola sobre seleção de sementes e comentava com ela que no meu tempo de criança o conceito de Deus era muito mais associado a um conceito teológico. Isto é, acreditar significaria aceitar a existência de um Deus que fosse criador e que fosse a origem, todo o sentido da vida e de tudo que existe. Depois, à medida que eu fui estudando, chegando ao nível do curso superior, eu me propunha ou discutia a questão de Deus a partir do pressuposto filosófico. Toda causa tem um efeito, isto é, se nós remontamos as origens de qualquer causa, nós teremos que chegar a uma causa que seja a causa de si mesmo. Não tem fundamento nós perseguir permanentemente uma causa que nós não chegamos ao final. Por quê? Porque a origem de tudo tem que ter uma origem. E essa causa de tudo seria Deus, a partir do conhecimento da própria razão natural. Evidentemente que, como esse Deus se manifesta via crença de toda ordem, é questão histórico-cultural. Mas o fato filosófico de que Deus é a origem de todas as coisas, como causa incausada, isso é, causa de si mesmo. Recentemente, sobretudo, depois que a ciência, sobretudo da ciência, depois do desenvolvimento das questões associadas ao átomo, às partículas subatômicas, às origens da matéria, o sentido da própria matéria, hoje essa questão já deixa de ser questão nem teológica, nem filosófica, mas ser uma questão de natureza matemática. E eu costumo citar o Fred Hoyle, que é um cientista inglês, que demonstra que a possibilidade do acaso existir é matematicamente absurda. Necessariamente, qualquer ordenamento de uma cadeia de DNA, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter subjacente está o sentido do porquê daqueles fenômenos que ocorrem na constituição dessa cadeia. Isto é, precisa ter uma lógica sequencial. E ela é uma lógica científica, não é uma lógica baseada na eventualidade do acaso. E esse mesmo cientista, então, cita como necessidade absoluta de uma inteligência original que tenha sido a fonte da explicação dos fenômenos físicos e na totalidade do próprio fenômeno. É uma necessidade matemática a existência de uma inteligência.
Bem, se diziam os gregos que Deus, no sentido do ordenador do universo, o demiurgo seria, seria eterno, assim como o mundo, isto é, a matéria seria coeterna. Mas para nós, os homens do nosso século, da nossa época, a própria matéria se justifica em função da própria origem nessa causa inteligente que dá sentido a tudo. Então, quando nós dizemos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou associando duas verdades absolutas. Uma que tem uma causa absoluta de tudo, que é a origem de tudo que é Deus. Chama-se a ele de Alá, chama-se ele de Yahvé, chama-se de Elohim, diga-se o nome que quiser, mas essa figura de origem de todas as coisas, como sentido de todas as coisas, tem de ser uma necessidade lógica, absoluta e matemática. E o outro dado que estabelece nesse credo é que ele é todo poderoso. Isto é, tudo depende dele. Agora, a questão aqui já compreende uma relação de decisão. O poder está em Deus. Ele é a fonte do poder. E, no entanto, o poder se manifesta onde existe alguém que o exercite e alguém que acate esse poder. E esse poder, ou ele é espontâneo, natural, e por isso não tem conflito, porque está na natureza desse poder ser absoluto, portanto, ele cria tudo, e ele tem o poder de criar tudo, que é da natureza dele, poder criar tudo. No entanto, quando se fala em creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu já associo a esse poder ao comportamento dos seres que acatam ou não acatam esse poder. E nesse momento é que surge a liberdade, o conceito de liberdade. Por isso que toda a questão ligada ao conceito de liberdade, no fundo, é bíblica. E nesse sentido, quando nós falamos na origem da decisão de Adão, isto é, o primeiro homem, isto é, aquele que teve o dom, a capacidade de optar entre alternativas, esse poder se distribui. Esse poder de Deus passa a ser exercido também pela sua criatura, que é racional. Mas para que ela possa exercer esse poder como uma criatura racional, o que se supõe? Que ele tem a alternativa de não obedecer à ordem de quem é superior. E nesse momento está a liberdade fundamental. Veja bem, o que se pode, tem que se supor para que essa liberdade possa ser exercitada? O poder de compreender o porquê dessa ordem, o porquê de entender como é que se dá esse exercício da minha parte, que sou apenas um que exerce o poder e não o Todo-Poderoso, eu poder decidir. Então, veja bem, o texto bíblico coloca uma forma figurativa a opção de optar por uma ou outra alternativa. Tu é aquele que vai decidir. Eu te dou a opção. Aqui está a árvore do bem e do mal. Mas eu que digo o que é a árvore do bem e do mal. Tu vais fazer opção. E o que surge então aí? Surge a necessidade de eu poder ter capacidade de fazer opção. Por isso que eu passo a ser responsável. Se eu sou apenas um cara que repete a ordem que me foi dada, eu não tenho liberdade de opção, portanto, eu sou menos eu não sou livre. Eu não exercito o meu direito, a minha possibilidade de tomar decisão. O que aconteceu no caso do evento bíblico é que um fator externo
isto é, chamada serpente, ela interfere na opção da mulher, e aí talvez temos de reconstituir o porquê que existe a mulher dentro desse cenário, mas vamos primeiro concluir esse raciocínio para depois reconstituir o outro. A interfere e influi para que ela vá dizer àquele que foi criado como origem, que é o Adão, que essa opção é ele que devia fazer. E o que determina a opção dela? Dois valores sagrados, que são compatíveis com o Criador, que é a beleza e a bondade. A fruta é atraente, a fruta é bela, entendendo? E a bondade é que ela pode te dar o alimento, ela te alimenta. A fruta não é só atraente como fonte de vida, manutenção de vida. Então, o pecado, na verdade, já por sua natureza é complexo. E, portanto, a responsabilidade da opção não é uma responsabilidade de que tem condições efetivas da opção. Ela é atraída para manifestar. E aí que está o paradoxo original. O paradoxo original. O homem tem possibilidade de fazer opção, mas ele é conduzido à opção por dois fatores que são chamados predicamentos de Deus, atributos absolutos de Deus. Então ele peca pelo fato de exercitar o direito de optar por aquilo que voluntariamente, necessariamente ele teria de optar, pelo bom e pelo belo. Esse é o paradoxo original. O poder está associado a uma opção que, na sua própria constituição, na sua essência, já fica comprometida, porque ele é conduzido pela própria natureza, se ele fizer a opção, a pecar. É um paradoxo. E aí é que vem o detalhe, onde é que está o erro, onde é que está o mal? Deus não pune. É a pessoa que se autopune, porque ela não faz a opção devida entre o bem maior e o bem menor, porque bem necessariamente ele vai procurar. Entendeu? Então, já nesse início do raciocínio, onde se manifesta que a gente crê em Deus Todo-Poderoso, e nesse que pode exercer também o poder, que é o ser humano, a quem foi confiada a missão, ou melhor, a quem foi dado o direito de opção, esse poder, ao ser exercitado, que deve ser comandado pela razão, ele está comprometido com também os impulsos naturais do gosto pelo bem e pelo belo e da necessidade do alimento. Esse paradoxo todo é que tem que ser reconstituído, tem que ser repensado. E eu sou convictamente um cara cristão. Por quê? Porque agora nós fazemos um salto histórico da origem do texto bíblico, que é comum a cristãos, a muçulmanos, entendeu? Que tem uma conexão entre causa, Deus como causa, e bem maior, que nos procura, que nos dá a chance de opção para que nós possamos realizar realmente a nossa plenitude de realização, e a pessoa que depois traduz na sua vida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Jesus diz. E ele manifesta a presença de Deus no tempo histórico. Por quê? Porque ele ensina. Ele vem ensinar, vem salvar da decadência, do erro, das contradições naturais. E qual é o pressuposto? Onde é que agora o poder vai se manifestar? No amor, que é o antipoder. Eu sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os que não exercitam o poder pela força do poder, mas pela graça do poder.
E, bom, quando Jesus ele identifica nele mesmo a forma pela qual ele manifesta o poder, ele cura, ele cuida da pessoa, ele tira os complexos psicológicos, chamados de demônios, entendeu? Na nossa linguagem vulgar. Ele vem salvar, dar chance de mostrar o caminho para ti, homem, para ti, meu irmão, que Jesus é o nosso, é ao mesmo tempo Criador e irmão. Né? E ele nos ensina como falar com o Pai Nosso, que está no céu. Tem todo o Pai Nosso, é uma associação da manifestação do amor e da humildade. Ele que é todo poderoso é manso e humilde de coração. Ele que é todo poderoso está na cruz e os caras zombam para te dizer, se tu é forte, desce daí. Mas sabe quando ele começou a revelar no seu filho, na sua história, esse momento da diferença entre o exercício do poder e a graça do exercício do poder? É nas chamadas tentações. Ele é interessante ver o texto, ele é levado para o deserto pelo quê? Pelo demônio, na linguagem do texto bíblico. Mas demônio o que quer dizer aqui? É o mal, quem sabe? É a tentação. Está aí o homem presente, a tentação dele querer ser realmente Deus, ou dele querer ser homem exercitando o poder que Deus deu a ele. Então, ele não se deixa dominar pela tentação, pelo poder se quiseres, eu te dou o pão, se der, eu te dou o reino, se for, te lança de cima, os anjos vão te proteger para não te machucar. É a tentação. Tá? E esse problema da tentação, no exercício do poder, é uma coisa de uma delicadeza profunda. Em toda a história humana, a sabedoria está naquele que tem o exercício do poder em saber conduzir o poder respeitando aquele que está sob o seu poder. Então, quando ele diz para Pilatos, tu terias o poder porque Deus é que dá esse teu poder. Não é tu que tem o poder, porque tu representa Roma aqui, que é o império todo-poderoso. Mas tu não exercitar esse poder, tu tem que ter consciência daquilo que tu está fazendo. E ele como faz o que, Pilatos? Ele lava as mãos, porque na realidade, eu te pergunto, qualquer um de nós o que faria naquela circunstância? É um paradoxo, é um drama dizer. Aí vem aquela pressão da plebe, não crucifica, isto é, condena-o ao mais ignominioso processo de destruição da vida, que é o martírio pela cruz, que significa a repugnante condição de ser a punição mais violenta da sociedade para quem exerce o poder. O que se chama a Pilatos de covarde é uma dúvida. Eu entendo que nós temos que ter uma reflexão mais aprofundada sobre exatamente o exercício do poder. E aí é um outro paradoxo. Ele se deixa conduzir pela plebe, pela pressão da plebe, que diz para ele, se tu não fores capaz de exercitar o poder, agora tu é contra Roma. E ele, naquela circunstância, ele não teve a coragem de dizer, não, eu abdico do meu poder porque eu não tenho poder efetivo, porque a minha consciência não me convence de que eu respeito a essa pessoa que se chama Jesus, o Cristo, e não o Jesus Bar-Abás, filho de Abás. Ele faz opção. O povo é que faz opção. Aí o que ele se desonera, diz é ele que faz opção.
E aquela situação de lavar as mãos, que é uma forma simbólica de dizer, eu não vou exercitar o que a consciência me ditaria, mas eu vou me exercitar esse poder, porque eu estou no exercício dele. Entendeu? Esse fato histórico que ocorreu. Jesus foi morto e crucificado. Mas foi um evento, como é que eu poderia se dizer? Será que não foi assim que Deus quis? Entendeu? Todo o complexo de toda a questão. Foi a graça ou o pecado que foi mais forte? Foi a graça da promessa da redenção que é mais forte do que o pecado de Adão? Agora, meus caríssimos amigos, se nós agora formos retomar a questão do exercício do poder, desde as suas origens, é isso que teria que se fazer uma reflexão profunda. Quem exerce o poder? Quando a gente dá ao Papa, na história da Igreja Católica, esse último Roma locuta, causa finita, que na realidade quer dizer a última palavra de Roma, significa dizer que era Roma, do Império Romano, cuja autoridade do imperador se impunha ao mundo. Essa mesma autoridade vamos transferir para Pedro. É o comportamento psicológico do exercício da autoridade, do poder. Mas aí o poder está associado à força. Então, a força que está por trás do exercício do poder é que determina como se exercita o poder. Se o poder é sábio, se o poder é inteligente, é prudente, ele consegue exercitar sem comprometer a sua própria autoridade, sabendo conduzir da melhor maneira a grei, a comunidade, o grande corpo místico, no caso da igreja. E assim mesmo, ao longo da história, ela experimenta os seus dissabores, as suas contradições. Para muitos historiadores, pessoas, papas da Igreja Católica, tidos como menos virtuosos, para mim são os mais sábios, na minha maneira de enfocar, porque fizeram de Roma um centro de dinamismo cultural e de dinamismo econômico na época, embora na sua conduta pessoal pudessem não estar compatíveis exatamente com o que se esperava de um cristão. Mas é uma questão de avaliação. A grande maioria dos historiadores, sobretudo católicos mais tradicionais, repreende o comportamento de Alexandre VI, de Júlio II. Mas graças a eles nós temos a Roma que é Roma, do ponto de vista humano. Né? Porque, de outro lado, tu pode questionar a questão da origem do protestantismo. Por quê? Porque o próprio protestantismo representa uma postura crítica à conduta humana das lideranças, mas não porque tem fundamento a história tão decantada das chamadas indulgências, da compra do paraíso, porque não tem nada a ver. É a falta de compreensão do fato histórico. Tanto Lutero, Benemérito, Agostiniano, padre Agostiniano, como Melanchthon, como os próprios grandes nomes da Reforma, eles agiram dentro de um enfoque que dava a eles uma concepção muito mais moral do que ética em si. Por quê? Porque a sociedade, então, não considerava como valor certos comportamentos. E a crítica até hoje diz, nós dizemos que muitas vezes esses papas não agiram adequadamente. Mas eu, por exemplo, quando leio história, tenho uma versão diferente. Acho que eles foram homens geniais do ponto de vista da cultura humana. E só que nós temos que ter compreensão do comportamento humano deles, nas circunstâncias culturais.
Entendeu? Então, o conjunto dessas histórias, se nós vamos tentando fazer um diagnóstico dos comportamentos dessas lideranças, da autoridade da igreja, por exemplo, que também exerce uma forma de poder, temos de situá-lo dentro do seu contexto histórico. Entendeu? Quando alguém diz, não, mas a igreja manteve a escravidão, a igreja não manteve escravidão nenhuma. A igreja pregou sempre a verdadeiro respeito pelo outro. Agora, no comportamento humano dos seus dirigentes, pode ter tido escravos que eram melhor tratados do que talvez os seus irmãos de batina, porque os escravos de uma corte cristã, de uma diocese, digamos assim, baiana da época em que ocorreram, em que a escravidão era uma instituição legalmente instituída pelo Estado brasileiro, eles podiam ter comportamentos humanos em relação ao negro, em relação àquele que é o escravo, como se fossem verdadeiros irmãos da fé. Mas a cultura distinguia naquela circunstância. E no grande problema das nossas questões essenciais é a diferença entre ética e moral. O pessoal confunde uma coisa com a outra. Mas isso é assunto para outro dia nós discutimos, porque aí vai delongar muito essa questão. O que eu estou voltando ao assunto é do poder. Tá? E agora eu vou, já que estamos no tema, vou passar do poder do ponto de vista dessa dimensão cristã, do comportamento da igreja, quanto ao exercício do poder, é claro que eu estou fazendo uma coisa meio atropelada, porque eu não me programei para dar uma aula, estou falando uma reflexão em torno do poder. Eu vou ver o que está acontecendo nas constituições modernas. Se eu pensar na República Romana, Cícero, por exemplo, as cartas da história de Roma, a República Romana, o que era a República Romana, entendeu? E depois, com Montesquieu, a evolução que se dá, depois da queda de todo aquele ciclo, teria de abordar isso profundamente, mas chegamos agora na experiência mais recente dos últimos séculos, sobre a Constituição que baseia-se, que é o povo que tem o poder. Mas, na verdade, é mesmo o poder de Deus. Ele se transfere para o povo, porque aquela cultura daquele momento entende que o povo em si é aquele que tem o poder de tomar decisões políticas, porque polis quer dizer cidade, entendeu? Então, quem na realidade administra a cidade é aquele que tem a vontade da maioria do povo. Em primeiro lugar, parte desse pressuposto, não há homogeneidade de poder. Na Atena, se fazia decisões coletivas por a maioria dos que estavam no exercício, mas só dos cidadãos, os que tinham a cidadania ateniense. Os outros eram copartícipes. Toda a linguagem do poder dentro da dimensão dos conceitos culturais romanos, gregos, estava associada à experiência do poder de pequenas comunidades. À medida que essas comunidades, esse conceito de que é alguém que é o comandado, que vai decidir quem tem que ser o comandante, é a origem das chamadas democracias modernas. Mas o conceito de república, de Cícero, sobretudo, de Catão, dos grandes líderes romanos, do poder do exército romano e das comunidades romanas, estava associado ao poder da força. É o poder do poder exercido pela força. Não era o poder do povo romano enquanto tal, mas aqueles que exerciam o poder no Senado, como representantes do povo. Não era uma opção direta nas decisões. E para poder exercitar o poder, eles tinham como lastro, primeiro porque no início da história de Roma, o cidadão que tinha o poder de decidir tinha que ser soldado. Ele tinha que ter uma característica de um combatente. Ele decide porque ele combateu pela vitória daquele povo que era etrusco,
e sabinos, que depois fundaram Roma, e que eles exercitavam o poder porque tinham exercido o mérito da força, eles eram combatentes. E a honra do cidadão romano era ser soldado. E enquanto eles foram os que preservavam a tradição de respeito das instituições romanas, Roma foi o império mais brilhante da história da humanidade. Apesar de ter comandantes patológicos. Mas o exercício todo se diluía dentro do poder de quem exercitava o poder, quem tinha a força, que era o exército. Entendeu? Os comandos de que mandavam. O que aconteceu com a evolução dos tempos? Se fracionou o império, se desmembrou, se formaram os pequenos feudos, as origens dos pequenos feudos, baronatos, condados, ducados. Novas nações surgiram, os eventos passam a ter outra conotação, e chegamos então, depois da Revolução, no Estado moderno, com a ideia de que o poder é originado do povo pelo voto, pela opção. Mas quem é que fazia a opção? Não era todo mundo. Eram os que sabiam que estavam votando. Se presumia, se estabeleciam restrições, ou pelo valor econômico ou cultural. O que chegamos hoje no mundo atual, no momento atual? É o chamado voto pela vontade popular, com medida avaliada pela decisão individual de cada um dos que compõem aquela sociedade, entre uma idade, que era para poder tudo saber o que vai decidir. Mas desses tais capazes de decidir, efetivamente quem decide é quem influi a vontade, quem se transforma o poder em poder de decisão através da sua força de convicção. Não é pela qualidade, não é mas por aquele que convence pela... E o que passou a ser a força de decisão? As constituições, que é a lei fundamental, que é a lei que determina o comportamento dos poderes. Mas outra grande ilusão que nós mantemos hoje, apesar das constituições falarem que os poderes têm que ser autônomos e harmônicos, é uma ficção. Ora um, ora outro se sobrepõe e interpreta ao seu modo. E o mais brutal que nós estamos acontecendo nesse momento, no Brasil de hoje, eu estou vivendo esse momento. Eu já tenho 87 anos passados. Vivi momentos diferentes. Mas, nesse momento, quem exerce o poder como plenipotenciário não é o verdadeiro poder. É uma patologia do poder, que é o judiciário. Não cabe ao poder judiciário decidir sobre as ações do povo. Quem decide as ações é o povo. Através de quem? Daqueles que ele delega para isso. E o poder daqueles que estão no judiciário é transferir a lei, a norma, para o caso específico, para cada situação. O que acontece hoje? Uma patologia total. A questão de uns 2 anos atrás, eu até fiz, falando com meus amigos, até um parente, meu sobrinho, de eu vou pedir um habeas corpus preventivo. Porque, para mim, criticar é da natureza do comportamento humano. Seja ele dentro da igreja, seja ele dentro do Estado democrático, chamado democrático, quando o povo tem direito de se manifestar, ou qualquer que seja. O direito de criticar, o direito de se manifestar, o direito de discordar é da natureza humana, desde a origem, até a fonte, como eu disse, do pecado original. O direito de se manifestar é da natureza humana. E quando eu discordo de uma coisa, é porque eu penso que realmente aquilo é realmente incompatível com a verdade. Ora, o que eu constato hoje? Quem tem a atribuição de aplicar aquilo que é a norma, quem tem a obrigação de aplicar, deixa de exercitar a sua função, entendeu? Deixa de exercitar a sua função para extrapolar e inserir-se
como poder contra o próprio poder. É uma patologia, é um câncer, como se diria hoje, uma célula que desordenadamente se desenvolve e compromete o conjunto. Esse é o grande problema. Nem eu sei se o cara se chama A, B ou C. O fato é que hoje o Brasil está vivendo uma situação cancerosa. Aquele que não tem poder está exercendo poder. E aí vem então o segundo dado a constar. Qual é o lastro que mantém essa patologia? A falta de exercício do poder daqueles que foram delegados, digamos assim, para tal, que é o poder da força, de terra, mar e ar. Esse tem que preservar a norma que está escrita na Constituição e não permitir que o patológico se torne normal. E o câncer vira uma doença, e essa doença compromete a saúde pública. Nós temos que nos dar conta que temos que recompor o exercício do poder, nem que seja porque o exercício da força imponha esse respeito, porque toda cirurgia, naturalmente, ela gera sofrimento, risco. Mas essa é a verdade. Nós, os militares, quando eu digo militares, não porque eu sou da reserva, mas sou militar. Eu sei que a minha obrigação, que estou no exercício de poder, se eventualmente for chamado para exercer uma função de poder, é fazer isso. Preservar aquilo que diz a lei, a Constituição, que é uma carta do coletivo. Entendeu? Ora, por que eu estou falando isso agora? Porque estou falando sobre história. A minha missão é relatar o fato histórico, tentar fazer o diagnóstico desse comportamento. Infelizmente, as grandes sociedades não têm como aferir a vontade dos eleitores, porque vai ser sempre limitado, mas o menos limitado que seria o voto assinado. O voto que tu pode apurar se é verdadeiro. Agora, eu confiar numa máquina que até invade os tribunais, que até, como é que chamam esses caras que entram dentro do contexto da mídia, dos celulares, hackers que chamam, mas nem sei o que quer dizer hacker. Mas, em suma, quando é possível a existência de um fator que não a minha vontade possa interferir na minha decisão, é uma manifestação anormal. A minha vontade é esta tem que ser impressa. Esse impresso que está aqui pode gerar dúvida se ele traduz mesmo a minha vontade? Pode gerar essa dúvida? Não pode ser aceito. Não pode ser aceito. Não, porque é da consciência de que o equipamento não tem como impor uma coisa dessas, porque sempre vai ser possível a fraude. Se até no momento que tu põe a cédula dentro de uma urna, e eu fui mesário anos e anos em Porto Alegre, quando era universitário, se até aquele que tu está vendo, ele pode eventualmente cometer um erro, ter duas cédulas, não ser ele mesmo, se não ter rigor de controle. Agora, eu vou aceitar? Eu, necessariamente, que sou uma pessoa crítica por natureza, dentro da própria igreja, dentro da minha comunidade, dentro da fraternidade da minha família, eu não aceito imposições que não sejam convincentes. A máquina não me dá necessariamente, porque ela pode ser fraudada. E a sucessão de interferência do meu celular, de terceiros que eu não conheço, de terceiros que me insuflam insinuações para que eu, por exemplo, o assunto de precatório, que eu já fui iludido, né? Todos esses fatores que entram na mídia, eles não me dão segurança absoluta. E, na realidade, o voto tem que ser uma coisa absoluta. Tem que ser seguro, tem que ser verdade.
Jesus Cristo é caminho, verdade. Entendeu? E a verdade tem que ser, pode ser, humanamente falando, tem que ser provada. Entendeu? E se nós não puder provar, é natural que o ilícito passe a se impor. Entendeu? Então, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, nós estamos vivendo uma patologia. Por quê? Porque foi convencido, a sociedade brasileira foi convencida de que a máquina pode retratar uma verdade quando se sabe que ela sofre todas as interferências dos possíveis alternativas de interferência nesse mecanismo eletrônico. Ora, meu santo Deus, vamos buscar a verdade. Vamos fazer um método de pesquisa que nos faça chegar a uma forma de comprovar que eu, ao botar o voto aqui, vou manifestar nesse papel, nesse voto, a minha vontade. Muito embora eu tenha as próprias opções que eu faço por A, B, C, D, quem quer que seja, esteja também contaminado por fatores ideológicos, fatores de mil razões. Mas o meu vontade é essa, e é essa que deve valer, e é essa que tem que ser provada. Tá? Então, voltando ao assunto, para encerrar essa reflexão, que mereceria N reflexão, o que é que eu considero? O que é que eu vejo? Alegações de prova disso e prova daquilo, todo depende do color do cristal com que se mira, já dizia o Namuno. Agora, a verdade objetiva é que a prova, porque o cara alegou, porque a Polícia Federal pesquisou, porque o testemunho que ele viu escreveu um papel. Tudo isso é baboseira, construída por quem está exercendo o poder. E o pior de tudo é que quem está exercendo o poder, que está impregnado ou melhor, está impregnado, está protegido, entendeu? Para que a inverdade se sobreponha. E use todos os artifícios. Usa a polícia, usa o Ministério Público, usa isso, usa aquilo, usa aquele terceiro, mas por favor, é da rotina, da tradição jurídica, da história do mundo contemporâneo, de que quem acusa não vai poder julgar. Quem acusa, ele é parte do processo. Quem defende é parte do processo. Mas não pode ser o mesmo que seja exercite. Por quê? Porque não é Deus. Deus dá liberdade para a pessoa fazer a opção. Esse que está com tudo na mão quer exercer o poder divino que não tem. E por isso dá essa patologia. Meus caríssimos, por hoje é uma reflexão. E agora vocês vão entender por que tem muita gente que fica vivendo uma situação de dúvida no parlamento. Por quê? Por ter grandes oradores, deputados brilhantes, senadores brilhantes, legítimos porta-vozes da opinião pública, que podem ter o risco de serem comprometidas as suas manifestações, quando a lei lhes dá o direito de falar, dizer, se manifestar de qualquer maneira, porque é da natureza da função que ele exerce. Ele fala em nome de... Ou então todos deviam ser presos, todos que votaram naquele, todos deviam, porque ele é apenas porta-voz da vontade daquele. E se nós somar essa vontade coletiva, aí sim nós podemos ter uma decisão a qualquer momento. Olha, hoje quando eu vejo o Congresso, que foi totalmente... Aliás, agora eu vou fazer uma outra avaliação. Que coisa impressionante aconteceu no Brasil recente. É impressionante o fato coletivo e até inesperado para grande parte da população, de que aqueles que estavam no exercício do domínio até da opinião pública, por meio dos meios de força, foram derrotados fragorosamente. O povo não quer esse tipo de administração.
O povo não quer esse tipo de arbítrio. O povo quer mudar os dirigentes das comunidades menores, nas prefeituras, nos governos e até a área federal, poder público nacional. Nós queremos gente competente, não queremos demagogos, não queremos ilusionistas, não queremos ficcionistas, não queremos os que querem dominar nossa vontade. Queremos realmente manifestar aquilo que foi retratado agora, apesar de se usar o mesmo método, que é o método dessa tal de máquina eletrônica, que para mim está comprometido porque ele não nos garante a certeza da decisão. Obrigado.